Enquanto os jogadores esperavam fazer sua próxima jogada, talvez um deles tenha percebido que às vezes as peças enchem os buracos circulares no tabuleiro da mancala de uma maneira completa. Ele pode ter experimentado fazendo círculos maiores. Talvez tenha percebido que 64 pedras, o quadrado de 8, podem ser usadas para fazer um círculo com o diâmetro de 9 pedras. Reorganizando essas pedras, o círculo se aproximou de um quadrado. E porque uma área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, o cálculo egípcio nos dá o primeiro valor exato do π. A área do círculo é 64. Divida isso pelo raio ao quadrado. Nesse caso, 4,5 ao quadrado, e você tem o valor do π. Então, 64 divididos por 4,5 ao quadrado são 3,16, apenas um pouco abaixo dos 2 centésimos do seu verdadeiro valor. Mas o mais brilhante é que os egípcios usavam essas formas menores para capturar a forma maior. Mas há um símbolo impositivo e majestoso da matemática egípcia que ainda não tentamos desvendar: a pirâmide. Eu já vi tantas fotos que achava que não iria me impressionar com elas. Mas, vendo cara a cara, você entende por que são chamadas de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas são estonteantes e imagina o quanto mais impressionantes devem ter sido na sua época, quando as quinas eram afiadas como vidro, refletindo o sol do deserto. Para mim, parece que havia pirâmides espelhadas escondidas debaixo do deserto, o que completaria essas formas fazendo octaedros perfeitamente simétricos. Às vezes, na luz do calor do deserto, você quase pode ver essas formas. É a pista da simetria escondida dentro dessas formas que as torna tão impressionantes para um matemático. As pirâmides são um pouco curtas para criar essas formas perfeitas. Mas algumas sugerem que outro conceito matemático importante pode estar escondido dentro das proporções da Grande Pirâmide: a proporção áurea. Há 2 extensões na proporção áurea. Se a relação da mais longa com a mais curta for a mesma que a soma de 2 do lado maior, essa proporção é associada com as proporções perfeitas encontradas por toda a natureza e também no trabalho de artistas, arquitetos e designers do milênio. Se os arquitetos das pirâmides eram conscientes dessa importante ideia matemática ou eram instintivamente levados a ela por causa de suas propriedades estéticas satisfatórias, nunca vamos saber. Para mim, o mais impressionante nas pirâmides é a genialidade matemática necessária para fazê-las, incluindo a primeira alusão a um dos grandes teoremas do mundo antigo, o Teorema de Pitágoras. Para conseguir cantos de ângulos retos perfeitos em seus prédios e pirâmides, os egípcios usavam uma corda com nós. Em algum momento, os egípcios perceberam que se passassem um triângulo com lados marcados por 3 nós, 4 nós e 5 nós, isso garantiria a eles um ângulo reto perfeito. Isso porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então temos um perfeito triângulo de Pitágoras. Na verdade, quaisquer triângulos cujos lados satisfaçam essa relação nos darão um ângulo de 90 graus. Mas tenho certeza de que os egípcios não tinham essa generalização nos seus triângulos de 3, 4 e 5. Não podemos esperar encontrar uma prova geral, porque esse não é o estilo da matemática egípcia. Todo problema foi resolvido usando números concretos, e se uma verificação fosse feita no final, ela usaria o resultado e esses números concretos. Não há prova geral entre os textos matemáticos egípcios. Levaram uns 2000 anos até que os gregos e Pitágoras provassem que todos os triângulos retângulos partilhavam de certas propriedades. Essa não foi a única ideia matemática que os egípcios descobriram. Em um documento de 4000 anos, chamado de Papiro de Moscou, encontramos uma fórmula para uma pirâmide com o seu pico cortado, o que mostra a primeira pista de cálculos em andamento. Para um local como o Egito, que é famoso por suas pirâmides, é de se esperar que problemas como esse fossem constantes em seus textos matemáticos. O cálculo do volume de uma pirâmide cortada é uma das partes mais avançadas da matemática do Antigo Egito em relação aos nossos padrões modernos.
Os arquitetos e engenheiros certamente queriam essa fórmula para calcular a quantidade de material exigida para suas construções. Mas a sofisticação da matemática egípcia é que pôde produzir um método tão bonito. Para entender como eles chegaram à sua fórmula, comece com uma pirâmide em que o ponto mais alto fique exatamente em cima de um ângulo. 3 desses podem ser reunidos para fazer uma caixa retangular, fazendo com que o volume da pirâmide inclinada seja 1/3 do volume da caixa. Isso é a altura vezes o comprimento vezes a largura divididos por 3. Aí vem um argumento que mostra as primeiras pistas do cálculo usado milhares de anos antes de Gottfried Leibniz e Isaac Newton criarem a teoria. Imagine que você cortasse a pirâmide em fatias. Poderia então arrastar as camadas para fazer uma pirâmide mais simétrica, como vemos em Giza. No entanto, o volume da pirâmide não mudou, apesar da reorganização das camadas. Então, a mesma fórmula funciona. Os egípcios eram inovadores incríveis e sua habilidade de gerar a nova matemática era desconcertante. Para mim, eles revelaram o poder da geometria e dos números e deram os primeiros passos em direção às excitantes descobertas matemáticas que viriam. Mas havia outra civilização que tinha matemática para rivalizar com a do Egito. E sabemos muito mais sobre suas conquistas. Essa é Damasco. Com mais de 5.000 anos, hoje em dia ainda é vibrante e animada. Ela era o ponto mais importante nas rotas de comércio, ligando a velha Mesopotâmia ao Egito. Os babilônios controlavam a maior parte do que hoje é Iraque, Irã e Síria, desde 1800 a.C. Para expandir e comandar seu império, eles se tornaram mestres na manipulação e administração de números. Temos códigos legais, por exemplo, que nos dizem sobre como a sociedade era ordenada. E as pessoas que mais conhecemos são os escribas, pessoas profissionalmente instruídas que mantinham registros de famílias ricas e de templos e palácios. Escolas de escribas existiam desde 2500 a.C. Escribas aspirantes eram mandados para lá crianças e aprendiam a ler, escrever e trabalhar com números. Os registros de escribas foram mantidos em blocos de argila, o que permitiu que os babilônios comandassem e aumentassem seu império. No entanto, muitos dos blocos que temos hoje não são documentos oficiais, mas exercícios de crianças. São relíquias incomuns que nos dão uma ideia rara de como os babilônios lidavam com a matemática. Esse é um livro escolar de geometria do século XVIII a.C. e vocês podem ver que há várias figuras nele. E embaixo de cada figura há um texto que dá um problema sobre ela. Por exemplo, esse aqui diz: eu desenhei um quadrado com 60 unidades de comprimento e dentro fiz 4 círculos. Quais são as suas áreas? E esse pequeno bloco aqui foi escrito pelo menos 1000 anos depois do outro bloco. Mas tem uma relação bem interessante com ele. Ele tem também 4 círculos dentro de um quadrado mal desenhado. Mas não é um livro, é um exercício escolar. O adulto que ensinava dava isso ao aluno como exemplo de dever de casa ou uma coisa assim. Como os egípcios, os babilônios parecem interessados em resolver problemas práticos relacionados a pesos e medidas. A solução babilônica a esses problemas é escrita como receitas matemáticas. Um escriba simplesmente seguia e gravava uma série de instruções para chegar ao resultado. Aqui há um exemplo do tipo de problema que eles resolviam. Eu tenho um feixe de gravetos de canela aqui, mas eu não vou pesá-lo. Ao invés disso, vou pegar 4 vezes seu peso e colocar na balança. Agora vou adicionar 20 jin. Jin era a medida de peso babilônica. Eu vou pegar metade de tudo e adicionar de novo. Então são 2 feixes e 10 jin. Agora tudo desse lado é igual a 1 mana. 1 mana era 60 jin. E aqui temos uma das primeiras equações matemáticas da história. Tudo desse lado é igual a 1 mana. Mas quanto pesa o feixe de gravetos de canela? Sem qualquer linguagem algébrica, eles puderam manipular as quantidades para poder provar que os gravetos de canela pesavam 5 jin.
Na minha cabeça, é esse tipo de problema que dá um pouco de má fama à matemática. Você pode culpar os antigos babilônios por todos aqueles problemas tortuosos que resolveu na escola, mas os antigos escribas babilônios se destacavam nesse tipo de problema. Estranhamente, eles não usavam grupos de 10 como os egípcios. Usavam grupos de 60. Os babilônios inventaram seu sistema numérico como os egípcios, usando os dedos. Mas ao invés de contar os 10 dedos das mãos, os babilônios encontraram uma maneira bem mais intrigante de contar partes do corpo. Eles contavam os 12 nós dos dedos de uma mão e os 5 dedos na outra para poder contar 12 vezes 5, ou seja, 60 números diferentes. Então, por exemplo, esse número seria 2 lotes de 12, 24, e depois 1, 2, 3, 4, 5 para chegar a 29. Mas o número 60 tinha outra propriedade poderosa. Ele pode ser perfeitamente dividido de várias maneiras. Aqui há 60 feijões. Eu posso arranjá-los em 2 fileiras de 30, 3 fileiras de 20, 4 fileiras de 15, 5 fileiras de 12 ou 6 fileiras de 10. A divisibilidade do número 60 o torna uma base perfeita para se fazer aritmética. O sistema de base 60 teve tanto sucesso que ainda usamos os seus elementos hoje. Toda vez que queremos dizer as horas, reconhecemos unidades de 60, 60 segundos no minuto, 60 minutos numa hora. Mas o mais importante do sistema numérico babilônico era reconhecer uma notação posicional. Como nossos números decimais contam quantos lotes de dezenas, centenas e milhares você registra, a posição de cada número babilônico registra a quantidade de 60 que você conta. Ao invés de inventar novos símbolos para números maiores, eles escreveram 111. Então, esse número seria 3.661. O catalisador dessa descoberta foi o desejo babilônico de mapear o curso do céu noturno. O calendário babilônico foi baseado nos ciclos lunares, e então precisavam de uma maneira para registrar astronomicamente números grandes. Mês a mês, ano a ano, esses ciclos eram registrados. Desde 800 a.C., havia listas completas de eclipses lunares. O sistema babilônico de medidas era bastante sofisticado para a época. Eles tinham um sistema de medida angular, 360 graus num círculo completo. Cada grau era dividido em 60 minutos e depois era dividido em 60 segundos. Assim, eles tinham um sistema regular de medidas e ele estava em perfeita harmonia com seu sistema numérico, então era bastante útil não só para a observação, mas também para o cálculo. Mas para calcular e lidar com números grandes, os babilônios precisavam inventar um novo símbolo. E fazendo isso, eles prepararam o terreno para um dos maiores avanços na história da matemática, o zero. No início dos tempos, para os babilônios marcarem um lugar vazio no meio de um número, eles deixavam um espaço em branco. Então precisavam de uma maneira de representar o nada no meio de um número. Assim usavam um sinal como apóstrofos ou sinais de pontuação, e isso significava o zero no meio de um número. Essa foi a primeira vez que um zero, sob qualquer forma, apareceu no universo matemático. Mas ainda levaria 1000 anos até que esse marcador de lugar se tornasse um número com todo o seu direito. Tendo estabelecido um sistema numérico tão sofisticado, eles o usavam para domar a terra inóspita e árida que atravessava a Mesopotâmia.